Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos começar então. Hoje a coletânea é um pouquinho mais comprida porque ela é especial de Natal. E ela é sobre relatos de familiares, só que envolve família. Incrível natalino. Nós temos relatinho que é um pouco mais pesado, outros que são mais fofos, mas vamos nessa. E o primeiro relato é: reencontrei minha filha e a perdi 6 meses depois. Olá, Isa. Eu fui pai aos 19 anos. Irresponsável, eu diria. Estava começando a faculdade quando conheci ela. Ficamos uma só vez. E 9 meses depois, nasceu a Clarissa. Meus pais ficaram possessos, mas aceitaram a neta. Até que Clarissa completou 1 aninho de vida. Sua mãe e seus avós resolveram ir embora para a Europa. E assim, foram sem a minha autorização, pois nem registrei a minha filha. A pedido da mãe que queria criá-la sozinha. Nem liguei. Estava na época de zoeiras e farras. Até que 9 anos depois recebi um e-mail dizendo que Clarissa tinha o sonho de me conhecer, pois a vi com 1 mês de vida apenas, 1 ou 2 vezes. E agora ela estava mocinha, já com 10 anos. Eu fiquei sem saber o que falar, mas concordei com Lara. Diz que viria ao Brasil para poder passar o tempo por aqui e assim fiz. O dia do encontro. Tomei um belo banho. Fiz a barba e coloquei a minha melhor roupa. Um perfume importado e todo bonitão fui ao conto de Clarissa. E lá estava ela, uma princesa, linda, e veio correndo e pulou meus braços. Senti o meu coração disparar e um suor frio e um embrulho no estômago de nervoso. Eu a amava e nem sabia. Como pode eu amar alguém que eu nem conhecia? Ah, como eu amava minha filha. Daí em diante, nós nos víamos todos os dias. Clara concordou em me dar a honra de ser pai, e eu amei meu papel. Clarissa e meus pais foram incríveis. Minha mãe chorava de alegria, era lindo de ver. Eu ia buscá-la na escola, levava natação, no parque, no shopping. Estava vivendo uma plena felicidade. Até que chegou o dia mais terrível da minha vida. Peguei Clarissa na escola e iríamos lanchar. Estava eu e ela no carro, e uma bala perdida atingiu diretamente na cabeça de minha filha, na linha vermelha do Rio de Janeiro. Que a matou na hora. Eu não acreditei. Chorava feito louco, minha cabeça rodava e os carros parando para tentar me ajudar numa multidão. Eu simplesmente desmaiei. Aquela bala perdida encontrou a minha filha e destruiu nossas vidas e nossos sonhos. Sofri por muito tempo, muitos anos. Clarissa vinha me ver com seus cabelos negros e cacheados, vestida com um vestidinho branco, com um sorriso mais encantador do mundo. As visitas de Clarissa acabaram. Não a vejo faz mais de 1 ano. Talvez ela tenha crescido e se tornado uma moça ocupada, ajudando os anjos lá de cima. É assim que eu gosto de pensar. E é isso que me faz levantar todas as manhãs. Meu nome é Marcos, tenho 37 anos e moro no Rio de Janeiro. Obrigada por ler o meu relato, Isa. Eu que te agradeço por enviar o seu relato e, como uma mãe que já perdeu um filho, me pegou um pouco, tanto foi pior ali que eu tive que engolir a seco, porque me pega bastante relatos que envolvem filha, né? Filhos, né, no caso. Não é um relato muito sobrenatural, né? Tirando a parte que ela vinha visitá-lo e tal. Mas, mesmo assim, é um relato bem chocante, bem pesado, bem triste também, de certa forma. Tudo o que acontece tem que acontecer, né? Você conseguiu ser reconhecimento da sua filha, você teve ali os seus momentos com ela, você pôde ser pai, né, por um determinado tempo, mesmo que não seja o suficiente, você esteve ali, você foi pai, você cumpriu o seu papel. Então, eu acho que, mesmo que seja triste, que seja difícil, a sua parte foi feita e ela foi muito feliz também por isso. E
Amor de filho, a gente... É complicado, né, gente? Não é a lei natural um pai enterrar um filho. Mesmo que você não tenha sido presente no crescimento dela e tudo mais, mas são circunstâncias que não interferem, a dor é a mesma. Mas muito obrigada por enviar o seu relato. E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. O relógio na parede. Quando eu era adolescente, eu morava com os meus pais e meu antigo avô. Devido à sua demência, ele havia se tornado uma sombra de homem que um dia conhecera. Ele passava seus dias em um estado de apatia, preso a uma cama que se tornava o único lugar do mundo. Seu olhar vazio frequentemente se perdia no teto, enquanto os ecos da sua voz, umas vezes forte e cheia de histórias, se silenciavam. Ele não falava mais, não se alimentava sozinho e a sua presença tornava cada vez mais uma lembrança distante. Após meses de cuidado exaustivo, meu pai decidiu que era hora de buscar ajuda. Um parente ofereceu para cuidar dele, e logo meu tio foi levado para outra cidade. No entanto, muitos de seus pertences permaneceram em nossa casa, um relíquia de um passado que parecia atormentar cada canto do lar. Entre essas coisas estava um velho relógio de parede, um artefato que pertencia à sua falecida esposa, uma mulher que havia partido muito jovem, deixando marcas profundas na família. O relógio, um modelo antigo, e a corda com um pêndulo majestoso. Estava parado por anos e suas engrenagens empoeiradas. Contudo, um intervalo de dias após a partida do tio, ele começou a tocar novamente, como se o tempo estivesse arrastando de volta à vida. Eu sempre pensei que alguém estivesse dando corda nele, em segredo, mas os ponteiros permaneciam imóveis. O pêndulo balançava levemente, não pendurado. Ele estava deitado, não pendurado na parede, o que tornava o fenômeno ainda mais sombrio e quase impossível. Como se fosse algo fúnebre, que se tornou constante no nosso cotidiano, que estava errado. Os meses se passaram, e o relógio continuou a tocar, um lembrete incessante de que o passado não estava tão distante assim. Então, um dia, a notícia chegou. Meu tio havia falecido. O peso da perda se instalou em nossos corações, e ao mesmo tempo, o relógio se silenciou, deixando um vazio ainda mais profundo. Meu pai, na tentativa de entender os mistérios, decidiu levar o relógio para consertar. O relojoeiro, após uma inspeção minuciosa, revelou algo aterrorizante. A mola estava quebrada e não havia como dar corda no relógio. A revelação nos deixou em profundo choque. O que ou quem havia feito aquele relógio tocar durante todos aqueles meses? Com a morte do meu tio, parecia que um ciclo havia se encerrado, mas a sensação de algo sobrenatural no local ainda nos observava. Permanecia como um sussurro na escuridão. A casa, antes cheia de vida e a história agora, carregava o peso do mistério, não resolvido. E o eco do relógio, ainda silenciado, ainda ressoava em nossas memórias, como um lembrete constante que o passado nunca desaparecerá completamente. Obrigada por ler o meu relato. Eu te agradeço por enviar o seu relato e relógio e boneca, pra mim, são os negócios que me pegam muito, que eu morro de medo. Ainda mais esses antigos, bem aqueles de filme de terror mesmo. Pelo que ele descreveu, é igual o do Invocação do Mal, né? Aquele que fica trocando sempre às 3 da manhã lá. Mas interessante, será que a insanidade do seu tio tinha alguma coisa a ver com esse relógio? Porque foi ele sair de lá e o relógio começou a tocar. Mas pode ser que essa demência que ele adquiriu fosse algo mais sombrio, vamos assim dizer, né? Algo que a gente acha ilógico, mas que tivesse a ver. Talvez a esposa dele que faleceu não aceitava a morte e ficava ali assombrando ele, ou algum outro espírito que se apossou dele por conta da demência mesmo, ficava ali rondando ele, porque via que ele era uma alma mais fraca e fácil de atingir. Tem todas essas opções, mas muito interessante. E você, conhece alguém ou já ouviu alguma história sobre relógios assombrados? Eu já vi várias, inclusive eu tô juntando para fazer uma coletânea só de relógio assombrado.
porque é uma história melhor que a outra. E sempre finaliza com a mesma coisa. O dono ou alguém da família falece e o relógio ou para ou vai para a próxima vítima. Que deixa ainda tudo pior e mais assustador. Mas aí, o que você achou desse relato? Comenta aqui que eu vou adorar saber a sua opinião. Vamos então para o próximo relato de hoje. A Casa das Sensações. Morei até os 40 anos em uma casa que foi um cenário de inúmeras experiências marcantes. Então, Lisa, lá eu vivia com a minha avó. Uma mulher analfabeta de estudos, mas extremamente sábia e intuitiva. Ela tinha uma visão profunda sobre a vida e sempre me contava histórias fascinantes da sua infância em Manaus. Como ela, eu aprendi a enfrentar os medos, pois, assim como eu, ela também era sensitiva. No entanto, ao contrário de muitos, minha avó nunca se deixava abalar. Para ela, os espíritos eram como parte da família, e ela os tratava com naturalidade. Quando ela partiu, continuei morando na casa, sozinha, mas nunca me senti só. Aquela casa me trazia uma sensação de proteção constante. Era comum eu acordar com um aroma de rosas pelo ar e café fresco, como se a minha avó ainda estivesse por ali, preparando. Como fazia todos os dias de costume. Às vezes eu ouvia o som de vassouras varrendo a casa e leves batidas na porta do meu quarto, exatamente como ela fazia para me despertar. Por diversas vezes ouvi sua voz me chamando baixinho. Nunca tive medo. Pelo contrário, sua presença era extremamente reconfortante. E fazia com que eu sentisse que a nossa conexão continuava intacta. Tudo mudou, no entanto, quando me casei com a minha esposa. Quando ela passou a morar comigo, assim como eu, ela também era muito sensitiva. Enquanto eu me sentia acolhido pelas manifestações, ela vivia em constante terror. Começou a ouvir vozes e ter cabelos puxados, presenciar portas batendo sozinhas e encontrava diariamente bitucas de cigarro, espalhadas pela casa e até mesmo no banheiro, mesmo sem nenhum de nós fumar. A energia da casa, que antes era serena, se tornou turbulenta. Com o tempo, os herdeiros decidiram vender a casa. Deixei o lugar onde eu havia vivido a maior parte da minha vida e fui muito feliz. Mas esse afastamento trouxe um peso emocional imenso, porque eu havia deixado sozinha, abandonado ela lá na casa. Mesmo hoje, sempre sonho que estou em paz ou em algum lugar que me traz conforto. É naquela casa que me vejo, no lugar onde me senti verdadeiramente em casa. Refletindo sobre tudo isso, as energias da casa não mudaram apenas pela ausência da minha avó, mas também pela chegada da minha esposa. Ela trouxe consigo marcas de uma vida difícil, com relacionamentos familiares conturbados e cheios de negatividade e vingança. Tenho certeza que os espíritos que habitavam a casa sentiram a vibração e reagiram, como se quisessem expulsá-las. No entanto, acredito que tudo na vida acontece por um propósito maior. Há 10 anos decidimos recomeçar em outro estado, longe de tudo, apenas com os nossos filhos. Essa mudança foi um divisor de águas em nossas vidas. Estamos constantemente evoluindo, reconhecendo nossas falhas e trabalhando para tornarmos pessoas melhores. A luta espiritual, porém, é constante. Cada dia é um aprendizado. Mas sigo firme na crença de que estamos no caminho certo. E que todas as experiências, boas ou ruins, têm algo a nos ensinar. Obrigada. Eu te agradeço. E será que você falou que os espíritos, né, ruins que habitavam ali poderiam sentir ali a vibração da sua esposa e ter se apossado ali do sofrimento dela e tal. Mas será que também não podia ser a sua avó com ciúmes, né? Porque grande parte da vida dela era você e ela, e um pelo outro. Aí ela falece e você encontra uma companheira. Pode ser também que o espírito dela não gostou muito, que ela ficou com ciúmes, que foi ela partir, que você arrumou uma esposa e tudo mais, ou você já era casado com ela, ou já tinha um relacionamento com ela e sua avó gostava dela. Comenta aqui pra mim que eu fiquei curiosa. Mas pode ser também que os espíritos que estavam na região sentiram ali a negatividade que sua esposa trazia e se apossaram, né, desse fato.
E uma história bônus aqui. Gente, eu vou contando os relatos e eu vou lembrando. Eu trabalhava entregando salgadinho, doce, porta em porta. E tinha um lugar que eu ia toda sexta-feira e era sempre uma história de assombração diferente do outro. Ele falou que escutava varrendo a casa e eu lembrei desse relato. Deixa eu só pegar aqui, que eu vou ficar dizendo fechado e eu vou contar esse relato, que é muito interessante. Então, eu fui entregar, aí eu cheguei e o rapaz perguntou se eu acreditava em coisa sobrenatural e tudo mais. E ele tinha câmera em volta do mercado dele inteiro. E ele falou, vem aqui pra você ver essa gravação. Aí ele mostra uma senhorinha varrendo a rua. Aí que tá, gente. A hora que ele conta, eu quase caí pra trás. Ele falou que a senhora tinha morrido fazia uma semana. E ele acordava, que ele morava em cima do mercado, todo dia com barulho de alguém varrendo, igual a senhora. Acordava 4h30, 5 horas da manhã e ia lá varrendo a rua. Todo dia escutava aquele barulho de alguém varrendo. Ele falava, mas gente, será que os filhos dela tá fazendo a mesma coisa que ela acorda de madrugada pra ir varrer? Aí ele foi olhar as câmeras. E na hora que ele olha as câmeras, é a senhora que morreu que tá lá varrendo. É literalmente a senhora. Ele vai dar um zoom assim, aí você vê que é meio transparente, que não é uma pessoa mesmo. Dá pra ver que não é. E a senhorinha varrendo assim, tranquila. Aí ele falou que a senhora tinha morrido e ele acordava todo dia escutando a senhora varrer e ele achava que era algum familiar, alguma coisa, né? Que a senhora tinha morrido. Aí ele foi consultar as câmeras e na verdade não era nem o familiar, não, era a senhora mesmo, que não se tinha se desprendido e tava varrendo lá na calçada. E era limpinha a calçada dela, ou seja, ela realmente varria. O espírito da mulher varria, mesmo depois de morta, ela tava lá limpando a frente da casa dela. Eu fiquei abismada. E a gente vê muito relato de espírito que limpa as coisas, né? Espírito que lava a louça, espírito que faz janta, espírito que varre a casa. Eu já escutei vários já, inclusive eu acho que eu até já li aqui pra vocês, se não tá separado pra ler. Vários relatos de espíritos que vai lá pra varrer e limpar a casa. Ai, gente, eu não tô limpando a casa nem viva que não tá dando tempo, imagina depois que eu partir. Mas, muito interessante o seu relato. E vamos então para o nosso próximo relato. E você disse que tem várias coisas sobrenaturais que você passou. Eu adoraria ouvir as suas outras histórias. Pode mandar pra gente. E vamos então. Vamos lá. Ai, gente. Aí. O próximo relato. Aquilo era minha mãe? Boa tarde, pessoal. Peraí, deixa eu abrir aqui e me deixar as cores, gente. Tô perdidinha. Boa tarde, pessoal. É a primeira vez que eu escrevo por aqui. E gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo desde que minha mãe faleceu em 2020. Eu tenho sonhado bastante com ela, quase todas as noites. São sonhos tranquilos às vezes, que me trazem saudade, mas outras vezes eu acordo com muito medo. Na madrugada de sábado para domingo, aconteceu algo que me deixou extremamente assustada. Eu fui dormir mais cedo, como de costume, e sonhei com ela. No meio da noite, acordei e me virei para a cama. Mas então senti algo subindo na minha cama. Eu estava sozinho no quarto. Não havia ninguém comigo, mas o peso era real. Fiquei ali, paralisada de medo, e logo senti aquela coisa encostando em minha perna, como se estivesse passando a boca ou o rosto dela. Algo extremamente nojento. Eu, instintivamente, movi a minha mão para tentar entender o que estava acontecendo. Troquei e foi então que eu toquei nele, que parecia uma mão pequena e magra. Depois senti a cabeça. Era muito pequena também. Não consegui ver nada. Apenas senti aquela presença enquanto tentava afastá-la de mim. Tentei gritar pela minha filha, mas a minha voz não saía. No fundo, apesar do pânico, eu sabia que no fundo aquilo era minha mãe. Foi uma sensação aterrorizante. Um pesadelo que parecia muito real. Acordei tremendo, arrepiada e não consegui dormir mais. Desde então, não consigo mais parar de pensar no que aconteceu. Será que era apenas um sonho muito intenso ou algo ainda mais profundo? Alguém já passou por algo parecido?
Ou sabe me dizer o que isso pode significar? E o relato acaba sem despedidas. E o ventilador não tá dando conta, gente. Tá muito calor hoje. Bom, pode ser que seja sua mãe, ou pode ser que seja algum espírito que tá captando a sua vibração baixa, porque você perdeu a sua mãe recentemente, então você fica mais sensível, né? A gente tende, né, no luto, a ficar mais sensível, ficar mais chorão, mais com medo, aquela saudade, aquele sofrimento, e a nossa energia acaba caindo. E nisso, os espíritos ali que estão ao redor sentem essa vibração e tentam tomar proveito dessa situação, né? Eu estou falando cabeça pequena, as coisas parecem até aqueles espíritos que vêm pra só sugar energia mesmo, sabe? Que a gente vê alguns relatos sobre. Como que chama? De vibração baixa mesmo, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas eu ficaria com medo, eu não ficaria achando que é minha mãe, não. Ah, mãe, a minha mãe acabou de falecer, acho que ela veio me visitar. Eu falo... Inclusive, outro relato bom. Eu tenho um pouco de sensibilidade para as coisas, e sempre que algum familiar da minha família vai falecer, desencarnar, eu começo a ver com mais frequência as coisas, né? Às vezes vulto, às vezes assombração mesmo, que fica ali parada e eu não sei se é gente, se não é. Então acontece quando alguém vai desencarnar. Então quando eu começo a ver muito, eu já fico meio assim, e agora quem será que vai? E uma vez eu vi minha avó. Ela foi na beira da minha cama falar que ela tava indo pra buscar. E ela foi uma semana a fio, assim. Ela ia um dia, ia outro, ia um dia, ia outro. Todo dia ela chegava e falava a mesma coisa. Oi, eu vim pra buscar. E eu perguntava pra ela, vir pra buscar quem? E eu cresci no judaísmo. Então, assim, no judaísmo a gente não acredita que tem espírito. A gente acredita que tem entidades, né? Demoníacas e coisas do tipo. Que tem o bem e que tem o mal. Mas não o espírito, que pra gente... O espírito que desencarnou, ele desencarnou, não volta. Que é um sono, né? Pra gente, a morte é um sono no judaísmo. Mas, como eu vejo as coisas, eu fico meio em dúvida. Será que não tem mesmo, né? Eu aprendi que não tem, né? Mas, e nisso ela ia todo dia. E toda vez que ela ia, ela ficava um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto. E aquilo foi me dando uma agonia terrível, gente. Eu fui ficando agoniada e aquilo me estressava, porque eu sou muito irritada. Inclusive, os outros falam que eu vou morrer cedo, porque eu tenho o estresse não é meu. E eu fui ficando irritada, até que chegou um ponto que eu me estressei com a minha avó e botei ela pra correr. Eu falei, eu não te quero aqui mais. Você não é minha avó, a assombração não existe, você tá se passando pela minha avó, você é uma entidade ruim que tá fingindo que é ela, tá querendo me fazer mal. E briguei com o trem lá, que eu não sei se era minha avó, se era uma entidade, se era uma assombração, o que era. Quebrei o pau, gente, do treco. Aí o treco parou de aparecer. E aí começou a aparecer pra uma outra prima minha que morava em São Paulo. Eu sou do interior do Paraná. E começou a aparecer pra essa minha prima que mora em São Paulo. E quando começou a aparecer pra ela, não deu 5 dias do acontecido que eu briguei. Quase começou a aparecer pra minha prima. O meu bisavô faleceu. Ou seja, eu vim pra buscar, ela veio pra buscar o meu bisavô. E não deu, depois do meu bisavô, deu 3, 4 dias, 9 dias, foi na novena. O meu tio faleceu. E o meu bisavô era o amor da vida da minha avó. E esse meu tio chamava ele de filho. Aí eu fiquei naquela dúvida assim, será que não era mesmo minha avó que veio pra buscar? Porque ela buscou os dois que ela mais gostava, o bisavô, que era o amor da vida dela, e o tio que ela chamava ele de filho, que tratava ele como filho, porque foi ela que cuidou dele. Ah, fiquei na dúvida, gente, se era a minha avó mesmo ou se era só uma entidade ali que tava tentando me atormentar, porque foi muito bizarro. Tipo assim, se fosse outras pessoas, eu ia até ficar naquela. Ah, mas, né, às vezes foi coisa da minha cabeça. Mas não, foi as duas pessoas mais queridas dela. Aí eu fiquei, talvez seja mesmo. E aí eu fiquei triste, porque eu briguei com a minha avó, eu li carpião ontem. Mas é isso, vamos então para o nosso próximo relato de hoje.
O sonho com Irene. O relato a seguir é sobre um sonho que se mostrou ainda mais real do que poderíamos imaginar. Meu nome é Antônio Carlos. Sou de Osasco, no estado de São Paulo. O que eu irei relatar aqui aconteceu comigo no mês de fevereiro de 2024 e que jamais esquecerei. Desculpa, gente, que eu tô com a garganta meio ruim. Vai ter que tomar água. Em uma noite do mês de fevereiro de 2024, durante o meu sono, eu tive um sonho. Observo que, naturalmente, descrito abaixo, ocorreu durante o sonho que tive. Sonhei que havia chegado de trem na estação ferroviária da cidade de Osasco, onde resido. Então, liguei para minha esposa para que ela fosse me buscar no local, a meia distância da nossa residência. Então, escolhi esperá-la em frente ao cemitério municipal da cidade de Osasco, que é um local de fácil acesso com menos trânsito. Fui a pé, a estação ferroviária de Osasco até a frente do cemitério Bela Vista para esperar a minha esposa que viria me buscar de carro. Em frente ao cemitério, no sono, havia um banco de madeira. Então eu resolvi me sentar ali para aguardar a minha esposa. Quando me sentei ali no banco de madeira, já havia uma garota no local. Ela era bem branquinha, com cabelo escuro e meia altura, indo até os ombros. Mais ou menos, e com um vestido bege meio antigo, com detalhes de renda como se usava antigamente. Então, tentei puxar assunto com ela. Perguntei, oi, tudo bem? E ela permaneceu em silêncio. Então, perguntei novamente, você mora aqui perto? E ela respondeu, eu moro aqui, apontando com a mão em direção atrás do muro, que seria então o cemitério. Então eu me espantei e disse, nossa, então você já morreu. E ela respondeu, sim. E eu disse, então você é um fantasma? E ela respondeu, sim. Quer ver? Pegue a minha mão, ou no meu braço, esticando para a minha direção. Quando eu peguei no braço dela, eu respondi, nossa, é mesmo, está bem gelado. Então ela me disse, quer ver? Vem comigo, eu vou te mostrar onde eu moro. Nisso a minha esposa chegou com o carro e eu fiz um sinal para ela esperar. Então, eu, com aquela garota, fantasma até o ponto, fomos até o cemitério. Entramos e me recordo nitidamente que até hoje o caminho que seguimos. Fomos e ela foi mais à frente à esquerda. Descemos o outro corredor e viramos à direita. Mais à frente chegamos a um túmulo baixo, daqueles antigos onde os corpos eram enterrados na terra, com muretas de tijolos bem antigos. Nisso a garota me disse, é aqui que eu moro. Então eu perguntei, como foi que você morreu? E ela respondeu, eu fui atropelada. E eu disse, nossa, que pena. Peraí, gente. Sei que nós está bem no meio do diálogo e que eu não podia estar parando agora, mas eu tenho que achar um negocinho. Nem sei onde está, gente. Acho que eu perdi. Fazer o quê? Voltamos ao diálogo. Ela disse, eu posso te pedir um favor? E eu disse que sim. E ela falou, você pode acender uma vela para mim? E eu respondi que claro que poderia. Mas onde você quer que eu acenda a vela? Aqui no túmulo? E ela comentou, não, pode ser em sua casa ou onde você quiser e achar mais fácil. Então, eu me despedi dizendo que a minha esposa estava me esperando e que eu teria que ir. E que ela ficasse com Deus. E ela me respondeu, vá com Deus também. Então eu me virei e saí. Me lembro até aí. Não sei se acordei ou se o sonho foi interrompido. No outro dia, comentei com a minha esposa, descrevendo cada detalhe de como ela era. E aquilo ficou em minha memória. Passamos alguns dias, eu acendi uma vela e fiz uma oração para ela e pedi que ela pudesse encontrar a paz. Nisso, os meses se passaram e no final de agosto de 2024, acessei o site Family Church, que é um site de genealogia da Igreja Mórmon, no qual existe o maior banco de dados sobre genealogia do mundo.
e que tem uma árvore genealógica que comecei a construir anos atrás. Quando eu olhei meus parentes, vi que havia uma inclusão nova de uma prima minha que havia falecido em 1964, com apenas 15 anos. Também havia colocado uma foto dela no conjunto. Quando olhei a foto, levei um susto, pois essa minha prima, na qual eu estava vendo no site, era a mesma garota, 100% a que vi em meu sonho. Inclusive a foto que ela estava com o mesmo vestido bege de rendinhas que ela estava vestindo em meu sonho. Algo assim completamente inexplicável, impressionante. E o mais fantástico é que ela morreu atropelada por um caminhão em Osasco, em 1964. A mesma forma que ela me disse que havia morrido em seu sonho, atropelada, sendo o seu nome Irene Vieira. Fiquei abismado com esse fato e fui pesquisando também no site de genealogia. Achei o registro de sepultamento de Irene, com a data do sepultamento, a números da quadra, a sepultura naquele mesmo cemitério de Bela Vista. No dia seguinte, eu fui até a secretaria do cemitério e perguntei onde ficava aquela quadra e a sepultura. E que havia visto no site da genealogia que tinha um parente meu ali. Então a funcionária disse que aquela quadra não existia mais, pois na década de 1964, aquela era uma quadra geral, de quem não possuía uma sepultura perpétua. Poderia ser sepultada, mas na terra mesmo. Anos depois, ela disse que aquela área toda foi aterrada e nela foram construídas novas sepulturas perpétuas para outros proprietários. E sendo assim, não era mais possível saber onde os restos mortais da Irene estariam. Se ficariam lá mesmo ou se foram transferidos para outro local, pois não havia registro sobre isso. Então, perguntei para a funcionária onde ficava a quadra geral, onde a Irene havia sido sepultada. Ela me disse que ficava a parte da esquerda abaixo do cemitério, para quem olha da entrada da frente. E por incrível que pareça, é justamente o local para onde a moça me levou em seu sonho. Esse acontecimento foi surpreendente, pois tudo o que aconteceu foi comprovado na realidade, sendo aquele mistério que eu havia encontrado aquela garota no sonho. Minha prima Irene, que faleceu com 15 anos, e que nunca conheci, pois na época eu tinha de 3 para 4 anos. Então, o que aconteceu no meu sonho? Foi um contato físico direto com o espírito da Irene para me fazer o pedido de acender uma vela? Ou algo diferente? Agora fica a dúvida. Por que ela escolheu exatamente eu para conversar no sonho e fazer aquele pedido, sendo que eu nunca convivi com ela e muito menos a conheci? Por foto ou qualquer outra informação, pois a foto que fui ver foi somente agora em agosto de 2024. Esse é um mistério que acredito que nunca descobrirei, mas depois desse fato, tenho certezas que os sonhos não serão apenas sonhos, mas através deles podemos receber mensagens e imagens que podem significar algo em nossas vidas. Isso serviu de lição para mim, e fica um exemplo para outras pessoas que podem ver através dos sonhos, vislumbrar horizontes e ter contato com pessoas que partiram ou seres de outras dimensões. E obrigada por ler o meu relato, espero que você goste e entenda. Sei que não é muito sobrenatural. Eu te agradeço por enviar o seu relato, e é sobrenatural sim. Você bateu um papo com a sua prima, o espírito. E talvez ela tenha te escolhido porque você tem alguma mediunidade aflorada e que você não sabe. Mas e afinal, você acendeu a vela pra ela ou não? Tadinha, tem que acender a vela pra ela agora. Agora eu fiquei pensando. Será que foi acendida a vela pra ela ou não? E muito interessante. Talvez por conta de você estar ali procurando por fatos da árvore genealógica, ela tenha se sentido atraída por você, né? O espírito dela tenha ido até você por conta de você estar procurando sobre. Porque a sua energia começou a vibrar com o parentesco e as coisas. Então, por isso ela achou uma brecha para conseguir se comunicar com você. E eu acredito sim que sonhos, eles são muito realistas. Tanto que tem muitos livros de psicólogos, cientistas e pessoas que
entendem do cérebro humano que fala que os sonhos são portas. Então, quem sou eu para falar que alguma coisa não é verdade? É interessante, gostei bastante desse relato. E eu acho que provavelmente ela foi atrás de você porque você estava buscando a sua árvore genealógica. Aí ela viu ali que tinha uma brecha que ela conseguia ali se comunicar com você de alguma forma por conta de alguma mediunidade que você tivesse. Você fez ali como que chama? O canal, né, de transição, quando você começou a montar a sua árvore genealógica. E ela aproveitou esse canal e decidiu para acender uma vela para ela. Talvez por conta de ter sido uma morte trágica, né, um atropelamento, ela ainda não tivesse conseguido encontrar a luz e descansar. Mas, muito interessante. Gostei bastante do seu relato. E, inclusive, se tiver mais relatos, eu adoraria escutar seus outros relatos. E vamos, então, para o nosso próximo e último relato. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu estou fazendo vídeos sem cortes, mais diretos. Então, se vocês preferirem os outros, que eu ia cortando e ficava só as partes faladas mesmo, que nem eu for contornar a boca aqui, eu tenho que dar uma pausa, eu volto a fazer os vídeos dessa forma. Aí comenta aqui pra mim qual que vocês preferem. Algo mais natural, que a gente tá conversando aqui, ou algo mais certinho. E é isso, vamos então. Esse relato ele não tem título, então ele já começa com o relato, não tem apresentação. O irmão caçula do meu noivo começou a ver conteúdo adulto na internet e, quando a família descobriu, ele se suicidou. Ele faleceu em dezembro de 2021, aos 21 anos. Em 2022, meu noivo insistiu que eu fosse com ele no cemitério, no dia de finados. E eu não quis. Até porque eu não gosto de ir em cemitério. Parar um pouquinho, né, gente? Que o batom vermelho pode errar. Me dá sensações ruins. Náuseas e também ele foi sozinho porque a mãe dele estava viajando. Tinha ido para outro estado visitar uma tia dela. E o pai do meu noivo já era falecido. Então, ele ia levar flores para o pai, vovô e irmão. Uns 50 minutos, mais ou menos depois de sair com o carro, ele retorna, assustado, pálido e tremendo. Deixa eu só pegar aqui, gente. Sem nem conseguir falar direito de tão nervoso. Eu perguntei para ele o que estava acontecendo e ele não quis me dizer. Passou o dia e ele ficou naquele estado pasmado e no dia seguinte eu estava sentada na sala olhando uma série na Netflix. E ele finalmente me contou o que havia acontecido. Ele me disse que quando estacionou o carro perto do cemitério, antes de sair do carro, o irmão dele se materializou dentro do carro, no banco de trás. Ele estava totalmente machucado e com queimaduras pelo corpo, com o rosto desfigurado, muito magro, e ele, que quando vivo era um homem forte, que fazia academia, um rapaz muito bonito, agora parecia uma coisa deplorável. Para o meu noivo, foi então que ele disse para o meu noivo que ele foi cozinhado dentro de um caldeirão enorme. Peraí, gente. Cozinhado dentro de um caldeirão enorme. Peraí que eu me perdi. Deixa eu prender a correntinha. Aí nós vai. Cozinhado dentro de um caldeirão enorme com outras pessoas. Ele gritava muito e ficou atordoado porque aquelas pessoas berravam muito. E eram muitos gritos ao mesmo tempo.
Disse que não encontrou o pai, o vovô e outros familiares que estavam mortos. Implorou para o meu noivo dizer a todas as pessoas que ele encontrasse que não adiantava ser bonito fisicamente, porque lá nas trevas a beleza vai morrendo. Os que são musculosos ficavam fracos e emagrecendo. Antes de sumir, ele pediu que fizessem 7 missas a ele para a Virgem Maria, que apenas ela tinha o poder para retirar as almas daqueles caldeirões. Ele tentou tocar o meu noivo, mas não conseguiu. No final das contas, meu noivo voltou para casa naquele estado de choque. Não colocou as flores no túmulo e hoje em dia ele é umbandista, porque ele viu que existem espíritos e a Umbanda é uma das poucas doutrinas religiosas que trabalham com espíritos de incorporação. Meu noivo ficou muito assustado com a aparência de seu irmão. E ele estava muito magro, como se estivesse com anorexia. Nós já fizemos a missa. E espero que hoje ele esteja bem. Obrigada. E o relato acaba. E... triste, né, gente? O relato, eu falei, foi meio pausado nele. Talvez tenha dado uma erradinha, porque estava meio confuso, sem ponto de vírgula. Mas muito triste o relato. Porque as pessoas tiram as suas vidas achando que quando elas forem para outro lugar, para outra dimensão, vai ser mais fácil. Mas não é, né, gente? A gente sabe que não é, que a vida do outro lado é mais sofrida ainda quando você vai para um umbral, vai para outros lugares que você fica ali sofrendo. Então, se você tem algum problema, se você precisa de ajuda, conversa com alguém, liga para um especialista, marca um psicólogo. Não vai para um lado mais fácil. Porque às vezes a gente pensa ali que só se desviver é mais fácil. Mas não é. Porque você vai ter o pós e o pós não vale a pena. Mas bem triste. Espero que ele tenha conseguido encontrar a paz. Então é isso, gente. Esses foram os relatos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai ter os métodos de envio. Um Feliz Natal a todos, ótimas festas, muitas alegrias e muitas bênçãos na vida de todos vocês. Muito obrigada a todos que assistiram e uma boa noite e bons sonhos.